Até hoje a Nvidia tem uma pedra no sapato. Essa pedra no sapato se chama GTX 1060. Sim, eu sei, é uma placa da própria Nvidia, mas que até hoje continua sendo a placa mais utilizada da Steam, pelo menos até a data que a gente grava esse vídeo. E é por isso que existe sempre uma grande expectativa quando se lança uma sucessora da GTX 1060. E pelos nossos cálculos já foram pelo menos umas 4 por cima, e nenhuma delas foi capaz de tirar ela do topo. Essa difícil missão que a RTX 3060 tem. Mas será que ela é boa o suficiente? E será que ela vai ser capaz de tirar a GTX 1060 do topo? Experimente a imersão sem igual com tela ultra-wide e curvatura ergonômica de 1500R e aproveite a frequência de atualização de 144 Hz e 1 ms de resposta. Compatível com FreeSync 2 e G-Sync, o GM34CW traz imagem e cores precisas com a tecnologia de painel Quantum Dot, com cores primárias mais brilhantes, nítidas e naturais. GM34CW, o poder de curvar a realidade. Confira mais no link na descrição. O hype sempre fica em cima das placas de vídeo mais caras, mas não é em cima dela que você está pensando em montar o seu setup, ou mesmo em fazer um upgrade. Você estava esperando mesmo ela pela RTX 3060. Ela finalmente chegou ao mercado. E ela traz algumas novidades interessantes, dentre elas 12 GB de memória, que dentro do lineup da série RTX 30 é a placa de vídeo com mais memória de vídeo, com mais VRAM, antes da RTX 3090, que está num patamar um pouco surreal. E isso acaba nos levando a pensar que ela deve ser até mais poderosa do que a RTX 3080, afinal são 12 GB, ela deve ser mais poderosa ainda do que a própria RTX 3060 Ti, que tem apenas 8 GB. Mas esse é apenas um engano do qual é bem possível a gente acabar se confundindo, afinal a quantidade de VRAM pode enganar um pouco, assim como especificações. Na verdade, se a gente olhar para as especificações, a RTX 3060 tem menos SMs do que a RTX 2060, mas são mais CUDA cores. Ela tem ainda a mesma quantidade de ROPs e menos unidades de textura, mas em contrapartida ela traz Tensor Core de terceira geração contra a segunda da RTX 2060 e RT Cores de segunda geração contra RT Cores da primeira geração. Os Tensor Cores são 112 contra 240 da RTX 2060, ou seja, menos do que na geração anterior, o mesmo para os RT Cores com 2 RT Cores a menos. A RTX 3060 tem 12 GB de memória GDDR6, o que comparado à sua antecessora a RTX 2060 é o dobro de memória. Lembrando que a 2060 foi bem criticada por praticamente todo mundo por só ter 6 GB de VRAM, afinal, a 2060 deveria ser a placa de vídeo de entrada para o RTX ou para o Ray Tracing especificamente, como ela de fato foi, mas ela sofria com alguns problemas de falta de VRAM quando ativado esse recurso. Afinal, essa placa, para poder ativar o Ray Tracing, o DLSS, em alguns games acabava extrapolando e tornando o desempenho, triste, para não dizer outra coisa. Então a Nvidia tomou as medidas e trouxe uma placa com 12 GB de VRAM. Na verdade, se a gente for considerar que ela é uma sucessora também da RTX 2060 Super, ainda assim é mais VRAM. É claro que você provavelmente não vai querer fazer um upgrade de uma 2060 Super se você acabou de comprar ela na geração anterior. Ou será que vai? É o que a gente vai tentar descobrir nos testes, onde eu coloquei as placas lado a lado. Eu testei aqui a RTX 3060, a 2060, a 2060 Super e também a 2070 Super, pra gente ver onde ela se encaixa em desempenho e se vale a pena para você fazer o upgrade ou mesmo montar um PC. Para os testes eu escolhi a nossa bancada com o Ryzen 9 5900X. Ele está sendo refrigerado por um ML240L V2 da Cooler Master. Tudo isso numa placa-mãe Aorus X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte e 32 GB de memória HyperX Predator RGB 3600 MHz, um NVMe de 1 TB da Kingston e uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. Para os testes eu escolhi um mix dos jogos e também das qualidades para a gente ver como a placa se comporta em jogos mais antigos e jogos mais novos. E a gente fez também alguns testes em Ray Tracing. Testei ainda em duas resoluções, 1080p e 1440p, mas vamos começar pelo Full HD. Em Assassin's Creed Odyssey, a RTX 3060 fez o mesmo desempenho praticamente da 2060 Super, com 91 de média e 72 de mínima, dentro da margem de erro e empate técnico com a 2060 Super, ela fica ainda a cerca de 10 FPS atrás da RTX 2070 Super. Em Call of Duty Black Ops Cold War, a RTX 3060 abre uma larga vantagem em comparação à RTX 2060 e 2060 Super, com uma média de
de 106 FPS e mínima de 80, contra 88 FPS de média e 64 de mínima da 2060 Super e 78 de média e 57 de mínima da 2060. Em Call of Duty Modern Warfare, a RTX 3060 faz 114 FPS de média e 96 de mínima, ficando à frente da RTX 2060 e 2060 Super. A RTX 2060 Super faz uma média de 108 e mínima de 92, enquanto a 2060 faz uma média de 98 e mínima de 68. No Game Control, a RTX 3060 fez uma média de 76, mínima de 62, no empate técnico dentro da margem de erro com a RTX 2060 Super, que fez uma média de 73 e mínima de 60. Ambas ficam à frente da RTX 2060, que faz uma média de 64 e mínima de 62. Em Cyberpunk 2077, a RTX 3060 novamente teve um empate técnico com a RTX 2060 Super, com uma média de 59 e mínima de 49, contra 60 de média e 50 de mínima da 2060 Super. Ambas as placas ficam bem à frente da RTX 2060, que faz uma média de 51 e mínima de 43. Em GTA V a disputa é acirrada, mas a RTX 2060 Super sai na frente, mas somente para ficar dentro da margem de erro, com 143 FPS de média contra 140 da RTX 3060. A 2060 Super faz ainda uma mínima de 94 contra 91 da 3060. Em Red Dead Redemption 2, a RTX 3060 sai um pouco à frente da RTX 2060 Super, mas somente dentro da margem de erro, fazendo uma média de 87 FPS com mínima de 69 contra 84 de média da 2060 Super e mínima de 68. Novamente um empate técnico. Lá atrás fica a RTX 2060 com uma média de 76 e mínima de 62. Em Shadow of the Tomb Raider, a RTX 3060 fez uma média de 138, mínima de 106, à frente da 2060 Super, que fez uma média de 131 e mínima de 100. Logo atrás vem a RTX 2060 com 124 de média e 92 de mínima. Em The Division 2, a 3060 fez 94 FPS de média e mínima de 76. Novamente um empate técnico com a 2060 Super, que fez uma média de 91 e mínima de 75. Ambas à frente da RTX 2060, que sai com 81 de média e 66 de mínima. Em Watch Dogs Legion, a RTX 3060 fez uma média de 93 e adivinhe, sim, empatado tecnicamente com a RTX 2060, com média de 92. A RTX 3060 faz uma mínima de 73 contra 72 da 2060 Super, ambas à frente da RTX 2060 com uma média de 84 e mínima de 66. Partindo agora para o Ray Tracing, pra gente dar uma olhada aqui em Call of Duty Black Ops Cold War. Aqui a gente vê um caso curioso novamente, a RTX 3060, que já fica próximo da RTX 2070 Super em Full HD, consegue abrir ali ainda uma vantagem em comparação com a 2060 Super, ativando o Ray Tracing com uma média de 71 e mínima de 59, o suficiente para você rodar em Full HD sem precisar ativar o DLSS. A RTX 2060 Super faz uma média de 62 acima dos 60, mais uma mínima de 50. Ativando o DLSS, a RTX 3060 faz uma média de 94 e mínima de 77 contra 85 de média e 67 de mínima da 2060 Super. Se compararmos com a RTX 2060 sem utilizar o Ray Tracing DLSS, a 2060 não é capaz de empurrar os 60 FPS, ficando bem próximo, com média de 54 e mínima de 43. No Game Control, a RTX 3060 novamente sai na frente. Ao ativar o Ray Tracing, ela faz uma média de 45 e mínima de 36 contra 40 da 2060 Super e mínima de 32. A RTX 2060 faz uma média de 34 e mínima de 28. Ou seja, nenhuma das placas é capaz de segurar os 60 FPS com Ray Tracing no Ultra em 1080p. Para isso é preciso utilizar o DLSS ou fazer algum ajuste na qualidade do Ray Tracing. Utilizando o DLSS, a 3060 faz uma média de 74 e mínima de 59. A 2060 Super faz uma média de 66, mínima de 54, e a 2060 uma média de 58 e mínima de 48. Todas as placas chegam próxima dos 60 FPS, mas somente a 3060 consegue manter as mínimas próxima dos 60. Em Cyberpunk 2077 nós temos uma situação bem curiosa ao ativar o Ray Tracing em 1080p. E eu nem tô falando das médias que ficaram no máximo nos 30 FPS na 3060, em 22 FPS na 2060 Super e 14 FPS na 2060. Muito menos nas mínimas, que ficaram em 26 na 3060, 19 na 2060 Super e 11 na 2060. Aqui já é um caso onde a gente consegue ver que a 2060 necessitaria de mais VRAM, mas mesmo assim não seria capaz de entregar muito mais FPS. Mas a gente vê um caso mais curioso quando ativa o DLSS. A RTX 3060 faz uma média de 50 FPS, mínima de 42, enquanto a 2060 Super faz uma média de 34 e mínima de 26. A 2060, mesmo ativando o DLSS, ainda faz uma média de 22 e mínima de 17. Isso não é o suficiente para nenhuma das placas rodar acima dos 60 ou próximo dos 60, ou seja, você vai precisar fazer ajustes na qualidade
capacidade, não vai dar para você utilizar com tudo no Ultra, mas mostra que aqui a gente tem uma eficiência bem maior do DLSS na RTX 3060 do que na 2060 e 2060 Super. Em Shadow of the Tomb Raider, a RTX 3060 fez uma média de 86 contra 81 da 2060 Super e 71 da 2060. Todas as placas capazes de manter acima dos 60 FPS com Ray Tracing sem utilizar o DLSS, que não é realmente muito boa aplicação no Shadow of the Tomb Raider. Mas as mínimas ficam em 59 para 3060, 53 para 2060 Super e 46 para 2060, o que é o suficiente para você ter uma estabilidade no seu gameplay, ter uma fluidez melhor, algo que fica bem próximo na 2060 Super, só que mais difícil na 2060, que faz uma mínima de apenas 46. Em Watch Dogs Legion, ativando o Ray Tracing, a RTX 3060 fez uma média de 53 e mínima de 45 contra 48 da 2060 Super e mínima de 39. A 2060 vem logo atrás com uma média de 43 e mínima de 36. Novamente, nenhuma das placas é capaz de manter o Ray Tracing no alto e todos os detalhes no alto sem precisar do DLSS. Ativando o DLSS, a 3060 faz uma média de 74 e mínima de 61. A 2060 Super faz uma média de 69 e mínima de 56. E a 2060 faz uma média de 63 e mínima de 51. Novamente, ao ativar o DLSS, todas as placas são capazes de entregar uma média de 60, mas a RTX 3060 consegue manter uma mínima na casa dos 60. Partindo agora para 1440p, começando em Assassin's Creed Odyssey, a RTX 3060 fez uma média de 69, um empate técnico com a RTX 2060 Super, que fez 68. A 2060 faz uma média de 60 e mínima de 50. E aqui a gente pode acelerar um pouco as coisas. Eu vou mostrar para vocês como foi o desempenho, mas sem olhar nenhum gráfico, eu vou dizer para vocês que houve praticamente um empate técnico com a 2060 Super. Em 2.5K, em Quad HD, 1440p ou como você queira chamar, a RTX 3060 foi capaz de manter acima dos 60 FPS em praticamente todos os jogos, com exceção de Control e Cyberpunk 2077, dois jogos que são perfeitamente jogáveis na casa dos 30 FPS. E ela ainda conseguiu manter uma mínima próxima dos 30 FPS, o que é bem estável para quem quer jogar nessa faixa de desempenho. Então a gente já vai partir logo para o Ray Tracing, para mostrar como é que é o desempenho dela com o Ray Tracing DLSS, para ver se é possível rodar nessa resolução com o Ray Tracing DLSS. Em Call of Duty Black Ops Cold War, a RTX 3060 fez uma média de 49 e mínima de 41, contra 44 de média e 35 de mínima da 2060 Super e 27 de média e 21 de mínima da 2060. Utilizando o DLSS, a RTX 3060 fez uma média de 71 e mínima de 58, contra uma média de 63 da 2060 Super e mínima de 51 e média de 55 e mínima de 44 da RTX 2060. Aqui novamente é um caso onde você consegue uma boa fluidez com a 3060 em 2.5K, o que fica um pouco prejudicado na 2060 e 2060 Super. Para ter o mesmo resultado, você precisaria alterar um pouco a qualidade gráfica. Em Control, nenhuma das placas consegue chegar nos 60 FPS, todas ficam na casa dos 40 a 48, 50 FPS, novamente com empate técnico da 2060 Super e da RTX 3060, com a RTX 3060 saindo um pouco melhor com o DLSS ativo. Novamente uma melhoria com os RT Cores e Tensor Cores de nova geração. Em Cyberpunk 2077 o mesmo se repete, o que nós vimos em Full HD. Todas as placas fazem uma média e uma mínima bem baixa ao ativar o Ray Tracing sem o uso do DLSS, mas utilizando o DLSS, a RTX 3060 fez uma média de 40 e mínima de 34, contra 30 FPS de média e 24 da 2060 Super. A RTX 2060 fica na casa dos 18 e mínima de 13. Se em Full HD já era difícil com 6 GB de VRAM, em 2.5K fica ainda mais difícil. E aqui novamente a gente vê um grande salto se comparado com a geração anterior. A RTX 3060 com Ray Tracing DLSS é capaz de fazer uma média e uma mínima ainda melhores do que a 2070 Super, o que nos deixa curioso para ver o que nós veremos nos próximos lançamentos. Em Shadow of the Tomb Raider, a RTX 3060 fica bem próxima dos 60 FPS com uma média de 57, mas as mínimas vão lá para os 39. A 2060 Super também, com média de 54 e mínima de 35, novamente no empate técnico nas médias, e a RTX 2060 faz uma média de 46 e mínima de 30. Em Watch Dogs Legion, sem o DLSS, a 3060 é capaz de entregar uma experiência apenas para ser suficiente para os 30 FPS, com uma média de 36 e mínima de 31. A 2060 Super fica com média de 33 e mínima de 27, e a 2060 faz uma média de 29 e mínima de 24. As três placas bem próximas de uma média de 30 FPS. Utilizando o Ray Tracing DLSS, a RTX 3060 chega na casa dos 55 de média e 46 de mínima, contra 50 de média e 41 de mínima da 2060 Super, enquanto a 2060 fica na casa dos 46 e mínima de 38 nas mínimas. Então, assim como a RTX 2060 e a 2060 Super nas gerações anteriores, é uma placa que é capaz de rodar
rodar em 1440p e mesmo nos jogos onde não consegue alcançar os 60 FPS, se você fizer alguns ajustes na qualidade gráfica, com certeza você vai conseguir os 60 FPS. Mas definitivamente não é uma placa voltada para 1440p, é uma placa voltada para 1080p, o que se encaixa no perfil de muitos brasileiros que hoje buscam uma placa para Full HD. Com a popularização de monitores com taxas de atualização mais altas e com monitores 2.5K chegando por aí com taxas de atualização nem tão altas, mas que também estão ficando mais acessíveis, ela se encaixa dentro de uma faixa bem interessante de desempenho. Ela tá mais para uma 2060 Super em desempenho do que para uma 2070 Super, que é onde eu teria chutado o desempenho dela, visto que nós temos uma RTX 3060 Ti que tem um desempenho próximo de uma 2080 Super. De qualquer forma, é um bom upgrade. E aí você vai pensar, pera, mas como que é um bom upgrade se ela tem o desempenho de uma 2060 Super que já estava aí no mercado? Na verdade, ela é um bom upgrade considerando o preço. Sim, o preço é uma parte bem importante na hora de avaliar a placa. A RTX 2060 saiu custando $350 no seu anúncio, enquanto a RTX 2060 Super saiu custando $399. O preço que foi anunciado pela Nvidia para a RTX 3060 é de $329, o que parece uma excelente compra, afinal ela vai vir trazendo um desempenho de 2060 Super e custando menos. Aliás, ela vai ser um upgrade bem interessante para quem ainda está preso na GTX 1060 e quer um upgrade, ou mesmo para quem queria comprar uma RTX 2060 Super e não consegue encontrar no mercado. Mas é claro que aí mora uma pegadinha. Para você conseguir comprar nesse preço, ela precisa estar à venda nesse preço, o que é bem difícil. É claro que dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, a placa pode estar num preço bem interessante. Aliás, deixa aí nos comentários para a gente ver nessa cápsula do tempo quanto que ela está custando enquanto você assiste esse vídeo, já que ele vai ficar aqui na internet até a internet sumir com ele. No momento em que a gente grava esse vídeo, a RTX 2060 Super está em preços, eu diria, estratosféricos, enquanto que a RTX 3060, antes mesmo do seu lançamento, já encontrou preços maiores até mesmo do que a RTX 3060 Ti. A gente vive um momento bem atípico e, claro, essa placa tem uma trava para mineração que foi trazida pela Nvidia. Se você quiser acompanhar mais detalhes, dá uma olhada nesse vídeo aqui no nosso canal. É bom lembrar ainda que a RTX 3060 traz essa trava da Nvidia para mineração, então ela não é uma placa que deve ser disputada com os mineradores. Aliás, novamente, deixa aí nos comentários se essa trava ainda está ativa ou se os mineradores conseguiram quebrar os algoritmos da Nvidia. Mas caso isso não ocorra, caso os mineradores não corram atrás dessa placa, é uma placa que deve ter mais disponibilidade. É uma placa mais acessível do que uma RTX 3070, 3080 ou 3090, utiliza chips GDDR6 e não GDDR6X, mas vai enfrentar a procura de muita gente. Afinal, se ela for uma das poucas placas disponíveis no mercado, enquanto todas as outras da geração atual ou da geração anterior estiverem sendo disputadas com mineradores, ou mesmo a falta de estoque devido ao malware humano, a verdade é que a 3060 vai ser difícil de ser encontrada no preço que foi anunciado pela Nvidia. E ainda que a disponibilidade seja muito alta, provavelmente ela não vai ser suficiente. É importante você saber onde ela se localiza para saber quanto você deve pagar por ela, porque nesse momento a gente simplesmente não consegue avaliar no preço. O que eu posso dizer para vocês é que no preço que a Nvidia anunciou, ela parece sim uma excelente compra e um bom lançamento. Esse modelo especificamente mostra pra gente o que provavelmente vocês devem ver também, que são modelos com PCB mais curtos, o que possibilitou aqui essa passagem de ar, né, que a gente consegue pelos heat pipes para melhorar um pouco a dissipação. Essa placa especificamente é o modelo da Galaxy OneClick OC. Essa placa conseguiu trabalhar em níveis de rotação bem baixos, ou seja, com baixo nível de ruído na casa dos 70 graus, isso na bancada aberta, com temperatura controlada na casa dos 24 graus. Então a gente vai ver aqui um design que provavelmente vocês vão encontrar e é bem curioso, principalmente se comparado com o PCB das gerações anteriores. A placa em si é bem leve, mas pelo tamanho do que a gente tem de PCB, praticamente metade da placa é só dissipação. Ela utiliza ainda um conector de energia de 8 pinos e traz um TGP de 170 watts, apenas 10 watts a mais do que a RTX 2060, tudo isso trazendo bem mais performance. Você vai ver modelos de várias marcas, mas você não vai ver o modelo de referência. A Nvidia não trouxe o modelo de referência, apenas o PCB de referência, mas você não vai ver nenhum modelo Founders Edition. E novamente a gente chega naquele momento mais importante. Será que vale a pena comprar a RTX 3060? Bom, se você está saindo de uma GTX 1060, de uma 1660, de placas de gerações anteriores, ou está querendo montar um PC para rodar em 2.5K, em 1440p na casa dos 60, 70 FPS, dependendo da qualidade gráfica, ou rodar tudo no Ultra em 1080p, a RTX 3060 é sim uma excelente compra. Claro,
levando em consideração a parte dos preços que a gente falou anteriormente. A RTX 3060 finalmente traz o desempenho em Ray Tracing da DLSS que eu gostaria de ter visto na RTX 2060. Ela é capaz de rodar alguns jogos sem sequer precisar do DLSS, afinal em 1080p eu não acho que a qualidade do DLSS ainda é suficiente para bater a resolução nativa, enquanto que em 1440p ela já é suficiente para entregar a mesma ou às vezes até uma qualidade melhor, trazendo um pouco mais de nitidez. De qualquer forma, você consegue utilizar em alguns games sem precisar do DLSS, mesmo que precise você ainda pode fazer alguns ajustes na qualidade. Para Full HD ela é uma placa para trazer muito FPS e para acompanhar monitores com alta taxa de atualização. Ainda tem algumas tecnologias como o NVIDIA Reflex, para quem é mais competitivo, e pode trazer também uma qualidade em 1440p para quem busca games AAA em 1440p com auxílio até mesmo do DLSS, mesmo que você não vá utilizar o Ray Tracing. O recurso é bem interessante mesmo quando não é casado com o Ray Tracing. Ela é uma placa especificamente para Full HD, apesar de ser possível rodar em 2.5K, ela é uma placa para Full HD. Se ela vai conseguir ou não bater a GTX 1060 e se tornar a nova rainha da Steam vai depender realmente do preço e da disponibilidade. É uma placa bem capaz, mas infelizmente para conseguir bater uma GTX 1060 que ficou vários anos no mercado, ela precisa de muito mais do que isso. Mas eu quero saber de vocês, fariam upgrade para uma RTX 3060? Você ainda tá na GTX 1060? Tá numa 2060, 2060 Super? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, onde a gente vai trazer mais comparativos da 3060 lado a lado com outras placas. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!